Olá pessoal, eu sou o professor Victor de Geografia, sejam bem-vindos à nossa retrospectiva 2025, na qual nós vamos analisar os principais fatos e processos que transcorreram ao longo deste ano. Começando com o mês de janeiro, que ficou marcado pelo início do segundo mandato de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Trump, que é do Partido Republicano e que já havia governado o país entre 2017 e 2021. Entre os dois mandatos de Trump, houve a presidência de Joe Biden, que era do Partido Democrata. E o que ficou mais evidente ainda agora, no segundo mandato de Trump, em comparação ao primeiro, é a centralidade do nacionalismo como ideologia na plataforma trumpista do movimento MAGA, Make America Great Again, que é a sigla MAGA, o acrônimo MAGA, tem a ver com essa frase. Um nacionalismo que visa principalmente ao imigrante, visto como estrangeiro e um perigo para a pátria, ou ao produto estrangeiro, visto como um perigo para a economia nacional, levando a atitudes protecionistas que a gente vai ver aqui, relembrando algumas delas ao longo desse ano. Esse nacionalismo trumpista, ele está rompendo com a ordem multilateral comercial desenhada no pós-Segunda Guerra Mundial, focada na liberdade de comércio. O Partido Republicano, que é o partido de Trump, era até 10 anos atrás, pelo menos, o partido mais defensor do livre comércio, do livre mercado, da abertura de mercados. Com Trump, houve uma reviravolta total. Hoje, o Partido Republicano, liderado pelo presidente, foca na ideia do protecionismo, de que os Estados Unidos têm que proteger a economia nacional da concorrência estrangeira, solapando essa ordem comercial de abertura que foi acordada no pós-Segunda Guerra Mundial. Uma das características dessa ordem multilateral do comércio é a existência de blocos econômicos, que pressupõe a integração econômica entre as nações e não a separação por barreiras protecionistas, como é o que defende o trumpismo, que a gente tem o Mercosul, a União Europeia, o próprio USMCA, que é o Bloco da América do Norte, cujo caráter de livre comércio foi sendo diminuído nos últimos anos, principalmente por novos acordos aplicados por Trump. Esse outro mapa aqui, pessoal, mostra os países do mundo em que vale o direito de solo, ou seja, a pessoa nasce naquele território, ela automaticamente é cidadã daquele país, ou os países em que vale o direito de sangue, só é cidadão daquele país a pessoa que deriva do sangue, tem pais que já eram desse país, E aqui os países com regras mistas. Vocês podem ver que nos Estados Unidos, e que serviu como inspiração para boa parte das Américas, vale o direito de solo. Nasceu nos Estados Unidos, é americano, não tem o sangue americano, mas Trump está tentando reverter essa tendência que vem desde da independência americana, tentando aplicar nos Estados Unidos também o direito de sangue, como se houvesse um sangue americano que perpassa as gerações. Mas nós vamos falar mais sobre Trump daqui a pouco. Eu quero relembrar que em janeiro outras coisas importantes aconteceram, como no Brasil, depois de um processo que se prolongava desde 2024, a aprovação da proibição do uso de celulares nas escolas, dadas as consequências cognitivas perniciosas do uso excessivo de smartphones, de redes sociais, por crianças e adolescentes. A sugestão de leitura que eu deixo aqui é esse livro do Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, que fala muito do problema das pessoas que crescem nessa falta total de controle em relação ao que fazem no mundo digital. Ok? Outra coisa importante no mês de janeiro foi um frágil cessar-fogo entre o Estado de Israel e o Hamas na faixa de Gaza, que permitiu um pouco mais de entrada de ajuda humanitária, mas não acabou com a crise humanitária na região, em um mundo cada vez mais aturdido com essa guerra, em que os dois lados, tanto o Estado de Israel, no governo de Benjamin Netanyahu, no caso, como o Hamas, são contra a principal solução que boa parte da comunidade internacional defende para o conflito israelo-palestino, que é a solução dos dois estados. Um Estado de Israel ao lado de um Estado palestino. Tanto Netanyahu como o Hamas são contra a principal solução diplomática, que países, inclusive como o Brasil, defendem, mas esse cessar-fogo frágil abriu espaço para uma melhora leve na situação humanitária com a entrada maior de ajuda, mas a gente vai ver que a coisa piorou nos meses seguintes. E, como uma das evidências das mudanças climáticas, em janeiro houve uma série de incêndios
que devastaram grandes áreas da Califórnia, nos Estados Unidos, por uma situação de seca em uma época que não era para estar tão seco, com ventos muito fortes, levando a uma devastação e causando cerca de 28 mortes. Subiu para 24 o número de mortos nos incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos. Outras 23 pessoas estão desaparecidas e as chamas podem se espalhar ainda mais com os ventos fortes previstos para os próximos dias. Chegando aqui no mês de fevereiro de 2025, e aqui eu quero destacar uma coisa: há conflitos sobre os quais as pessoas falam muito, Gaza, por exemplo, agora já com um cessar-fogo mais sólido, né? Ou a Ucrânia, né? Que continua com a invasão russa ao território ucraniano, mas há vários conflitos na África esquecidos. Por exemplo, em janeiro de 2025 e fevereiro, um grupo armado, o M23, que você pode ver nesse mapa aqui que eu fiz, tomou 2 capitais provinciais na República Democrática do Congo, patrocinado por Ruanda, né? Nessa região aqui, as rivalidades étnicas entre Tutsis e Hutus continuam sendo motivadas por agentes públicos e privados, destruindo a política e consolidando um cenário de violência. E essa guerra, esse conflito continua acontecendo no leste congolês, por mais que boa parte da comunidade internacional ignore e que aqui haja milhões de deslocados à força por conta dessa violência. Mas existem outras tendências também na direção da paz, por exemplo. Na Turquia, o principal partido curdo, né, lembrando que os curdos são esse povo que não tem um Estado, pois vivem entre Turquia, Síria, Irã e Iraque. Na Turquia, onde estão concentrados mais curdos, o principal partido curdo, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, abandonou a ideia de luta armada para a criação de um Estado curdo próprio, adotando uma via mais moderada, depois de décadas e décadas de insurgências periódicas contra o Estado turco. Então é uma modificação importante no cenário geopolítico da região. E lembrando que os curdos da Síria, que vivem nessa região aqui de Rojava, foram muito importantes na década passada para a destruição do Estado Islâmico, né? Esse grupo terrorista que se espalhava pela Síria e pelo Iraque, os curdos foram essenciais para isso, tá? Bom, como eu falei que Trump tem o nacionalismo como sua principal plataforma política, né, tanto no que diz respeito aos imigrantes como à economia, em fevereiro já começa a imposição de tarifas mais fortes, como a imposição de 25% de tarifas sobre importações de aço e alumínio pelos Estados Unidos, um aprofundamento da guerra comercial com a China e negociações específicas com o México e com o Canadá, que são parceiros comerciais muito importantes para os Estados Unidos, mas mesmo assim com uma pressão muito forte. O que ficou evidente nesse ano foi que Trump aplicou medidas muito drásticas em relação a aliados históricos dos Estados Unidos, mas adotou uma política externa de aproximação com quem seriam os rivais dos Estados Unidos, como a Rússia de Vladimir Putin. A gente vai ver isso com um pouco mais de calma. Nesse mês de fevereiro também saiu um relatório da revista The Economist, que é o Democracy Index, né? Que é um índice que usa várias variáveis para medir o quanto um país é mais democrático, há mais respeito ao Estado de Direito, às leis, há um equilíbrio entre poderes, não há censura, não há arbitrariedade pelo Estado, enfim, mostrando aqui que há um cenário de degradação da democracia no mundo, né? Se você olhar o valor dos Estados Unidos com o trumpismo, diminui, né? Se você olhar a Rússia com Vladimir Putin, um regime considerado já autoritário, no caso dos Estados Unidos, nos últimos anos, ele saiu de uma democracia consolidada para uma democracia frágil. Na Rússia, está piorando o seu nível de regime autoritário sob Vladimir Putin, que está no poder desde 1999. Se você olhar na Turquia também, ela se torna um regime híbrido cada vez mais próximo de ser um regime autoritário. Então a situação global tem piorado. Você pode encontrar regimes considerados autoritários espalhados por quase todo o continente africano e pela Ásia também, com uma exceção importante que é a Índia, mesmo que a Índia também tenha os seus problemas com o governo nacionalista hindu de Narendra Modi. Aqui nas Américas você pode ver tanto a situação piorando nos Estados Unidos com o trumpismo, como a situação já bastante degradada há um tempo na Venezuela de Nicolás Maduro. Tá? Bom, pessoal, indo para o mês de março,
dando uma variada no nosso âmbito geográfico, ocorreu um terremoto em Mianmar, que é um país do Sudeste Asiático, imagino que você já tenha ouvido falar. É um país, pessoal, que se localiza justamente no contato entre a placa indiana e a placa eurasiana, que é dividida entre várias mini placas, né? Então, é uma zona de contato tectônico. Aqui você tem um mapa das placas tectônicas do mundo, né? O Brasil, por exemplo, ele está no meio de uma placa tectônica, não no limite, o que diminui a intensidade e ocorrência de terremotos, diferente de Mianmar. Ocorreu um terremoto, um tremor de 7,7 graus na escala Richter, bastante grave, causando muitos danos e mortes, inclusive, o que piora ainda mais a situação de um país que está em guerra civil desde 2021, quando ocorreu um golpe militar, né, em Mianmar, mergulhando o país num conflito civil que se desenrola desde então. Já vai fazer 5 anos, agora em fevereiro de 2026. Então já é um país aturdido por essa tragédia, e ainda mais ocorre um terremoto, é realmente algo muito grave. Ele também se propagou pela Tailândia, outro país da região que tem um histórico de interferência militar na política, degradando a política. Houve um golpe militar na Tailândia em 2014, por exemplo, que é bastante recente de certa forma. E esse ano tem se consolidado também a disseminação de golpes militares pelo continente africano, como a gente vai ver um pouco mais tarde também. Tá, pessoal? Bom, eu falei de notícias ruins e existe, claro, um avanço do autoritarismo em relação a democracias no mundo, vindo das mais variadas tendências políticas. Por exemplo, na Turquia, de Recep Tayyip Erdogan, que governa o país há 22 anos, de um partido mais conservador, houve a prisão do prefeito de Istambul, que é o principal opositor a Erdogan, Ekrem İmamoğlu, esse ano. Né? Então, o que se consolida no mundo não é a degradação da democracia tanto por golpes de Estado, por mais que isso também aconteça, mas o gradual processo das instituições democráticas, que são aquelas feitas para impedir que alguém tenha poder excessivamente. Por isso que no Brasil e nas repúblicas do mundo, nós temos a ideia de equilíbrio entre poderes, para que nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário acumulem poder demais. E é na gradual corrosão desses mecanismos de balanço de pesos e contrapesos que emergem líderes autoritários eleitos muitas vezes e que usam isso para surrupiar as instituições democráticas. Isso quando não tentam o golpismo puro e simples. Mas uma notícia boa, né? Um desses líderes que nos últimos anos era um exemplo de degradação da democracia, mas que teve que sair do poder porque no país dele só podia um mandato, que era o Duterte das Filipinas, né? Ele foi preso, condenado e preso pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra às drogas que ele promoveu nesse país. O mesmo Tribunal Penal Internacional, que também já emitiu mandados de prisão contra Vladimir Putin por algo cometido em relação à invasão da Ucrânia, contra Benjamin Netanyahu, de Israel, e contra os líderes do Hamas, né? Então, focando, independente da ideologia do líder, tentando punir pessoas que se envolveram em crimes contra a humanidade ou crimes de guerra. Tá? Então tem notícia ruim, mas tem notícia boa. E no caso do Brasil, uma coisa que se arrastou ao longo desse ano também, mas aqui em março, foi quando o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros militares de alta patente se tornaram réus no processo por participarem de uma trama golpista no final de 2022 e no começo de 2023, mas principalmente no final de 2022, com a ideia de dar um golpe de Estado no Brasil. Isso culminou em novembro, no fim do processo e na prisão. Claro, havia prisão domiciliar para ele antes, mas na prisão mesmo, por conta da trama golpista, assim como esses generais, né, de pessoas de alta patente que se envolveram nesse processo. Então eu falei que há um gradual processo de corrosão das democracias no mundo, o que ficou muito evidente no caso da Rússia do Vladimir Putin, na Venezuela de Nicolás Maduro, nos Estados Unidos agora com Donald Trump, mas também há tentativas à moda antiga de surrupiar a democracia com golpes de Estado, como ficou evidente no caso do Brasil nos últimos anos. Chegando aqui no mês de abril, um escândalo que estourou no Brasil nesse ano foi com a Operação Sem Desconto. Descobriu-se um esquema de décadas no Brasil que atravessou
os governos de todas as ideologias, né, de descontos ilegais no pagamento de aposentados e pensionistas pelo INSS, né, e havia descontos nos pagamentos dessas pessoas que eram direcionados para associações privadas que teriam eventos e benefícios para os beneficiários do INSS sobre o qual eles não faziam ideia. Né? Então estourou esse escândalo com milhares de pessoas que tinham parte do seu dinheiro, que tinham direito a esse dinheiro, né? Mas que esse dinheiro lhes era também desviado dos pagamentos. As consequências disso ainda estão sendo analisadas. Há uma comissão parlamentar mista de inquérito analisando esse escândalo. Para quem não sabe, uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, que a gente em geral fala CPI, né? Mas comissão parlamentar, que é do parlamento. O parlamento brasileiro envolve o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Quando a CPI é de uma casa só, a investigação de uma casa só, né, é CPI. Quando ela é de integrantes das duas casas, é uma CPMI, porque é mista, M de mista. Só que, infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, como uma parte considerável da política, as CPIs têm se tornado apenas um palco para a espetacularização da política, para lacres nas redes sociais, e menos, né, um local para que investigações sérias sejam levadas a cabo. Então, resta saber o quanto essa CPMI vai realmente investigar a fundo esse escândalo ou ficar presa em busca de likes de redes sociais, o que é muito provável. Bom, nesse mês aqui de abril, aí sim houve um escândalo também internacional com um tarifaço mais intenso dos Estados Unidos em relação a países do mundo inteiro. Primeiro, uma tarifa de 10% geral em produtos importados pelos Estados Unidos em relação ao mundo inteiro, que entraria em vigor mais para frente, com exceção do México e do Canadá, com acordos específicos. E além desses 10%, mais tarifas, outras tarifas de acordo com cada país. Então ficou famosa a famosa foto do Trump segurando essa tabela com cada país, com quanto teria de impostos mais a pagar. Então é esse tipo de atitude que sepulta a ordem internacional multilateral construída no pós-Segunda Guerra Mundial, com instituições focadas em ampliar a liberdade comercial. Então, por exemplo, lá no pós-Segunda Guerra foi criado o GATT, que é uma sigla para Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e depois o GATT, no pós-Guerra Fria, quando a globalização da economia de mercado se consolida com o fim do bloco soviético e a integração chinesa à economia de mercado, o GATT se torna a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. As atitudes de Trump, focando no protecionismo e não na liberalização, vão de encontro às regras que a Organização Mundial do Comércio tem aplicado, tem defendido nas últimas décadas. Então, hoje em dia, é uma organização bastante enfraquecida. Lembrando que o protecionismo em si pode ser defendido por qualquer ideologia política, assim como uma economia mais liberalizada. No caso do Brasil, você teve ao longo do século XX, no processo de industrialização da década de 30 até a década de 80, o protecionismo defendido desde Vargas até a ditadura militar, ou JK, etc. Foi a ideia de uma substituição de importações. Então o Brasil conhece muito bem o que é esse tipo de imposição de uma nova agenda econômica. Tá? Bom, outra coisa importante no mês de abril, outro acontecimento importante foi a morte do Papa Francisco, cujo pontificado, o comando sobre a Igreja Católica, se deu de 2013, quando o Papa anterior, Bento XVI, renunciou, o que é algo muito pouco comum, só 2 vezes isso aconteceu, e na época Francisco, que é Jorge Mário Bergoglio, argentino, descendente de italianos, ele se tornou o Papa após o conclave, aquele colégio de cardeais que elege um novo pontífice. Francisco ficou marcado por um pontificado focado na ideia do reformismo na Igreja Católica. A Igreja Católica sofre hoje com desafios nos mais variados países, seja em países mais desenvolvidos que têm uma população católica, uma parte da população adotando uma postura sem religião, agnóstica ou ateia. Em outros países,
fatias da população católica abandonando o cristianismo católico e adotando tendências neopentecostais, protestantes, né, do cristianismo. Isso também é uma tendência que retira fiéis da Igreja Católica. Então, é uma igreja que tem dificuldade de se reformar, mas com Francisco a necessidade de que essa instituição milenar buscasse reformas para diminuir o seu recuo, né, mundo afora, houve uma tentativa de fazer isso. E aí a gente chega no mês de maio com a consequência disso que aconteceu no mês de abril, a eleição pelo conclave, uma eleição, de certa forma, claro, de um novo Papa, Leão XIV, que na verdade o nome original dele claro, ele não nasceu como Leão XIV, né, gente? É Robert Francis Prevost, que é americano, de descendência dominicana, então já é um recado do Vaticano de, olha, num mundo que adota posturas xenófobas, seja no governo americano, seja a ascensão da direita nacionalista na Europa, nesse mundo que adota medidas xenófobas, escolhemos uma pessoa que é descendente de imigrantes, que é americano, mas passou décadas trabalhando no Peru, né? Fala espanhol, assim como fala inglês. Então, isso é um recado do Vaticano também nesse momento. E a escolha do nome é ainda mais importante. Leão XIV. O último Leão havia sido Leão XIII, no final do século XIX, e Leão XIII foi o responsável pela encíclica. Encíclicas são documentos publicados pelo Vaticano que têm um peso na orientação que a Igreja vai tomar. E a encíclica Rerum Novarum era uma encíclica que focava na doutrina social da Igreja. A ideia é que a Igreja Católica tinha que ter uma preocupação em relação ao social em um mundo de muita desigualdade, de muitas transformações. Então foi essa doutrina aplicada por Leão XIII no final do século XIX que deu origem a uma corrente política no século XX, que é a democracia cristã de centro-direita. Então a escolha do nome do Papa ressoa como um tom de moderação em um mundo de extremismos. Foi justamente o zigue-zague entre posturas da democracia cristã e da social-democracia de centro-esquerda que foram responsáveis pela consolidação do estado de bem-estar social na Europa no século XX, por exemplo. Então, parece ser um tom de moderação em um mundo de extremismos. Na América do Sul, outra morte, né, depois da morte do Papa Francisco em abril, que era argentino, aqui na América do Sul, em maio, morreu Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, um país vizinho aqui ao sul do Brasil, de 3,5 milhões de habitantes, uma população relativamente pequena, mas um ex-presidente aqui com uma história que simboliza, né, que evidencia as marcas da violência de Estado na Guerra Fria na América Latina. Mujica foi preso durante a ditadura uruguaia, assim como o Brasil teve a sua ditadura militar, o Uruguai também teve o seu regime de exceção em plena Guerra Fria, na época aliado dos Estados Unidos, passou anos preso e depois foi libertado em meio ao processo de redemocratização, adotando uma postura mais de centro-esquerda e apesar disso, nunca deixando de fazer críticas, por exemplo, ao regime venezuelano, mesmo sendo adepto fervoroso dos seus próprios ideais, mantendo-se na política uruguaia, não só como presidente, mas como senador, sendo uma figura muito, muito presente. Nesse mesmo mês de maio, um novo conflito, mesmo rápido, estourou no mundo, mostrando um acirramento das rivalidades geopolíticas, um conflito entre Índia e Paquistão, né, que são dois vizinhos, pessoal, no sul da Ásia, cujo pomo da discórdia é a região da Caxemira, que é dividida entre a Índia e o Paquistão e uma parte também pela China. E aqui é importante lembrar, são 3 países que têm arsenais nucleares, pessoal. Os 3, tanto a China, que desenvolveu... O primeiro teste nuclear chinês foi em 64, o da Índia foi em 74 e o do Paquistão no final dos anos 90. São 3 potências nucleares vizinhas disputando o território com um histórico de rivalidade. Lembrando que além desses 3, quem tem armas nucleares? Os Estados Unidos, a Rússia, que herdou o arsenal soviético, o Reino Unido, a França,
Sabe-se que Israel, por mais que ele não reconheça, assim como a Coreia do Norte, são os países que detêm arsenais nucleares. A África do Sul já deteve, mas desmantelou o seu arsenal nuclear em meio ao processo de desmantelamento também do regime do apartheid. O que acontece aqui é a Índia acusa o Paquistão de abrigar movimentos terroristas que lançam ataques contra militares e civis dentro do território indiano. Essa é a acusação principal da Índia. Esse conflito acaba por interessar a política interna dos dois lados, porque Narendra Modi, cuja visão de mundo é o nacionalismo hindu, a ideia de que os indianos verdadeiros são hindus, menosprezando as dezenas de milhões de indianos que são islâmicos. Então ele usa, e como o Paquistão é um país de maioria islâmica, ele usa essa guerra para fomentar ainda mais a cisânia, a divisão interna na Índia e o supremacismo hindu. Enquanto no Paquistão, que é um país que infelizmente tem a sua política moldada pela interferência dos militares e dos serviços de segurança desde a independência, em 47, uma guerra reforça ainda mais o poder dos serviços de segurança e dos militares no sistema político paquistanês. Lembrando que Paquistão e Índia eram parte da Índia britânica, e em 47 houve uma divisão com a ideia de que um país seria o principal lar dos muçulmanos, o Paquistão, e outro o principal lar dos hindus, mas o que gerou uma tragédia na partilha desse território. E aqui eu trago, pessoal, um relatório que foi publicado naquele momento pela organização Repórteres Sem Fronteiras, mostrando a dificuldade cada vez maior no trabalho jornalístico do mundo, trabalho da imprensa no mundo, a imprensa que busca informações que tragam transparência à realidade e mostrem o que o poder político, econômico, cultural tenta esconder, Diferente das redes sociais em que nunca há checagem nenhuma de informação, o trabalho jornalístico sério é aquele trabalho em que busca-se uma transparência em relação ao que o poder não quer mostrar. Se você for aqui em 2015, veja que a situação já era grave em muitas regiões do mundo, seja na Arábia Saudita, uma aliada americana no Oriente Médio, seja na China, seja no Sudão, na época governado por Omar al-Bashir, cuja ditadura depois caiu, mas havia uma situação grave em muitas regiões do mundo, a Rússia com Putin já com um regime bastante autoritário, mas você pode ver que em 2025 a situação é muito pior. Você tem o Egito, que também é um aliado americano no Oriente Médio, com uma ditadura militar desde 2013. Você tem, além da China, o trabalho jornalístico também muito prejudicado na Índia, com a ascensão do nacionalismo hindu de Narendra Modi. A situação pior na Rússia, praticamente o Oriente Médio, quase todo o continente asiático e uma parte considerável da África, com um trabalho jornalístico ou ameaças muito sérias ao trabalho da imprensa, ou difíceis, ou uma dificuldade no trabalho da imprensa, o que justamente dificulta o exercício da democracia, porque a democracia se exerce com a verdade factual, e não apenas com ilusões criadas pelo poder. E a imprensa tem esse papel importante em trazer esse tipo de verdade à tona, muito diferente dos simulacros de verdade das redes sociais. E aqui você pode ver que a situação em percentual de países, ela é pior em geral, na média, no Oriente Médio e no norte da África, tá, pessoal? E o mês de junho veio acompanhado de mais conflitos, com uma guerra. Claro, o conflito já vinha se arrastando desde o ano passado, mas aí ficou escancarado entre o Estado de Israel e o Irã. E aqui, pessoal, qual o contexto dos dois lados? No caso de Israel, você tem no século XXI uma hegemonia pela figura política de Benjamin Netanyahu, rodeado de extremistas religiosos, diferente de uma parte grande da sociedade israelense que é contra essa ideologia, mas cujo foco de Netanyahu é a ideia de que não deve haver direito para os palestinos terem um Estado próprio. E no caso do Irã, você tem desde 1979 uma teocracia islâmica xiita que coloca o Estado de Israel e o seu povo como algo que deve ser extirpado do Oriente Médio. Então você tem extremismo religioso tanto em Teherã, a capital do Irã, como no gabinete de Benjamin Netanyahu. Como Netanyahu estava envolvido já nessa guerra contra o grupo terrorista Hamas, cuja visão de mundo também é o extremismo religioso, esse conflito começou a transbordar para além das fronteiras do Oriente Médio e com a força militar que Israel tem, com a aliança
né, que possui com os Estados Unidos, nesse momento aqui Israel desmantelou uma rede que o Irã tinha de apoio a grupos aliados no Oriente Médio, enfraquecendo o próprio governo iraniano, né? E isso é uma tentativa também de Netanyahu resgatar um pouco de popularidade dentro de Israel, porque muita gente em Israel é contra Netanyahu, não só pelo extremismo religioso, e pela busca excessiva de concentração do poder nas suas mãos, também pelos escândalos de corrupção nos quais ele está envolvido, mas pessoas são contra, israelenses mesmo, contra a guerra que ele aplica em Gaza. Mas a partir do momento que ele faz uma guerra contra o Irã, que é visto por boa parte da sociedade israelense como uma ameaça existencial, é também uma forma de ele usar a guerra para diminuir a sua impopularidade dentro de Israel. De todo modo, uma das consequências desse conflito, por mais que tenha a ver com o extremismo religioso, é um enfraquecimento do regime teocrático iraniano. Recentemente, muitas mulheres participaram de uma maratona no Irã sem o uso do hijab, o véu obrigatório pelo regime iraniano desde a Revolução de 79, que era uma revolução que unia pessoas de esquerda, de centro, de direita, mas que foi tomada pelos clérigos xiitas, expurgando todas as outras tendências da elite política do país. Nesse momento, os Estados Unidos de Trump também bombardearam instalações do programa nuclear iraniano, né, em que Trump foi contra a própria base trumpista do MAGA, que é isolacionista, que é contra esse tipo de aventura militar mundo afora, principalmente no Oriente Médio, como Trump era também contra intervenções no Iraque, no Afeganistão. Ele é isolacionista de mundo, ou pelo menos focando na área de influência natural dos Estados Unidos. Já vou dizer qual seria, segundo o MAGA. Ou algo que nesse mesmo período aqui em junho contribuiu para o isolamento de Israel foi o bloqueio de Gaza e a insegurança alimentar aguda, chegando à fome, para uma população enorme de palestinos, 2 milhões que vivem nesse território. Aqui você vê a faixa de Gaza, que era comandada pelo Hamas desde o começo do século XXI, após a retirada israelense. Aqui você pode ver a Cisjordânia, outra área com grande população palestina ocupada pelo exército de Israel. E lembrando que também tem 1,5 milhão de palestinos que vivem dentro de Israel, são cidadãos israelenses. Mas o isolamento de Netanyahu foi ficando cada vez maior à medida que a fome em Gaza se ampliava pelo bloqueio de entrada de ajuda humanitária pelas forças israelenses nesse momento. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Trump aplicava cada vez mais uma política antimigratória, com batidas e operações do Serviço de Alfândega e Fronteiras, o ICE, né, em várias grandes cidades americanas, levando a protestos que foram respondidos pelo governo federal com a utilização de tropas federais, como da Guarda Nacional, em Los Angeles. Tem se multiplicado isso, né, essas intervenções do Serviço de Alfândega e imigração em várias grandes cidades americanas e intervenções de tropas federais nas principais cidades do país, o que é algo pouco comum nos Estados Unidos e é visto pelo sistema político como uma interferência excessiva da União sobre os governos estaduais. E para fechar o mês de junho, é sempre o mês em que sai um relatório do Acnur, que é o órgão da ONU para os refugiados e deslocados à força em geral, mostrando que no final de 24, o relatório sai sempre em junho do ano seguinte, então junho de 25, havia no mundo 123,2 milhões de deslocados à força. Tá? Desse número, 73,5 deslocados internos, que são aquelas pessoas que são forçadas a se deslocar de seus países, mas têm que continuar dentro das fronteiras do seu país, não conseguem fugir dele, ou também não querem ir embora dele. Mas havia aqui 31 milhões de refugiados, mais quase 6 milhões de venezuelanos, que são pessoas em situação análoga ao refúgio, mais 6 milhões de palestinos sob o mandato de outra agência da ONU focada nos deslocados palestinos. Aqui você pode ver os países do mundo mais responsáveis, as principais origens de refugiados, ou seja, pessoas que saíram desses países. Então você pode ver a Venezuela com o regime de Maduro, a Síria teve uma guerra civil 2011, 2014, o Afeganistão com anos de conflito talibã no poder de novo, a Ucrânia invadida pela Rússia, cuja guerra fez 3 anos em fevereiro de 2025, o Sudão do Sul
com histórico de guerra civil recente, o Sudão em guerra civil de 2023 até hoje. Tá? Aqui os principais destinos dos refugiados são, em geral, países vizinhos às origens dos refugiados, como o Irã para o Afeganistão, a Turquia para a Síria, Colômbia para a Venezuela, Uganda para o Sudão do Sul, Paquistão para o Afeganistão e Chad para o Sudão. A Alemanha é uma exceção, é um país que abriu as portas para os refugiados sírios na década passada e para os ucranianos mais recentemente. E aqui você pode ver onde se concentram mais deslocados à força no mundo. Aqui estão tanto as pessoas que estão no país porque vieram de outro país fugindo, ou os deslocados internos do próprio país, o que explica o alto número na Colômbia. No caso do Brasil, esse número é dado principalmente pelos venezuelanos que vieram para o território brasileiro nos últimos 8 anos, principalmente. Chegando aqui ao mês de julho, e aqui é importante prestar atenção na Síria, que é um país que ficou no centro dos noticiários na década passada, né, por conta de uma guerra civil terrível. Toda guerra civil é terrível, mas o conflito era realmente atroz entre uma ditadura da família Assad e grupos terroristas como o Estado Islâmico, né, e outros grupos radicais como o Hayat Tahrir al-Sham, que é esse grupo do Ahmed Sharaa, que subiu ao poder no passado, em dezembro, dando fim à ditadura da família Assad. O grande temor na Síria é que a família Assad representava os alauítas, né, essa tendência mais presente no Mediterrâneo. Mas a maioria da população síria é sunita, e esse partido que tomou o poder, o antigo grupo radical que já foi afiliado à Al-Qaeda, né, mas que diz ter rompido com essas raízes, ele representa a maioria sunita. Então, o temor das minorias dentro da Síria é serem submetidas a uma tirania da maioria. Antes era o contrário, era a maioria da população submetida a uma tirania de uma minoria religiosa. Então, o país vem tentado se adequar a uma transição, mas houve episódios graves de violência. Em março, no massacre de alauítas, em julho, depois do massacre de drusos lutando contra beduínos, outras minorias. Então ainda é um país no labirinto, né, em busca de uma reconciliação nacional, e agora, recente, completou 1 ano desde o fim da Guerra Civil. É importante ter atenção. O mês de julho também foi considerado pela União Europeia, pelo Copérnicos, que é o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, como o terceiro mês mais quente da história. Julho é o verão, o alto verão, no hemisfério norte, que é um hemisfério que tem mais áreas de terra do que o hemisfério sul, então fica mais quente e isso torna a temperatura global mais quente em média mesmo, né? E como consequência, nesse caso, claro, das mudanças climáticas, né? Entre os exemplos de tragédia que aconteceu por essa extremização do clima foram as enchentes no Texas, nos Estados Unidos, que levaram à morte de mais de 100 pessoas em julho desse ano. Nesse período aqui também a situação piorou em relação ao tarifaço, né, trumpista, focando no Brasil, né, focando uma espécie de tarifa que deixou de ser tarifa e virou sanção política, utilizando o processo contra Jair Bolsonaro como uma barganha, né, para que o Brasil eventualmente se parasse esse processo contra a trama golpista. O Brasil poderia ter tarifas diminuídas, ou seja, deixa de ser tarifa e vira uma sanção política. Depois isso se dissolveu com a aproximação entre Trump e Lula nos meses seguintes, mas isso causou muita celeuma nacionalmente naquele momento. E aqui é importante lembrar, pessoal, enquanto tudo que eu falei aconteceu, a guerra da Ucrânia continuou a todo vapor, com a invasão russa ao território ucraniano, que é uma agressão do ponto de vista da Carta das Nações Unidas, se consolidando. Aqui você tem a Crimeia anexada pela Rússia em 2014, e aqui nessa cor rosinha, as áreas da Ucrânia que estão sob controle russo desde fevereiro de 2022. Nesse ano, a Rússia continuou bombardeando o território ucraniano, foi tendo pequenas conquistas militares nesse longo fronte que vai do leste ao sul do país, né? E em julho foi um dos maiores bombardeios contra a capital ucraniana, Kiev, que houve desde o começo da guerra. A Rússia pode estar ocupando essa área aqui, mas ela faz bombardeios espalhados pelo território ucraniano, focando principalmente na infraestrutura energética e civil. Não é à toa que muitos ucranianos saíram do país ou se deslocam dentro do país porque não podem ficar onde viviam, tá?
Bom, pessoal, no mês de agosto se consolida uma reviravolta internacional com a aproximação entre Trump e Putin. E aqui fica claro que há afinidades ideológicas entre os dois. No caso de Putin, uma crítica, a exaltação do homem forte, do strongman, que guia os passos da nação, é um tipo de retórica próxima à retórica trumpista, um conservadorismo nos costumes, uma ideia de criticar tudo que é o novo em relação aos costumes e adotar uma postura mais religiosa de mundo, como acontece na Rússia putinista e também nos Estados Unidos de Trump. E isso ficou evidente no Alasca, em agosto, num encontro entre os dois. O Putin foi ao Alasca, que é um estado americano que fica aqui mais nas proximidades da própria Rússia, e pertenceu à Rússia até o final do século XIX, e essa aproximação vai consolidar uma convergência entre os dois na visão de mundo imperial, na ideia de que o mundo tem que ser dividido entre áreas de influência de grandes potências. Então, na visão trumpista de mundo, a Ucrânia é uma área de influência da Rússia. Então, o Trump patrocinou um recuo da ajuda americana à Ucrânia, uma espécie de desprezo à própria Ucrânia e aproximação com a Rússia de Vladimir Putin. Claro, mantém as sanções contra a Rússia, etc., mas a ideia é de um compartilhamento de áreas de influência. Isso ficou muito evidente todo o cortejo que houve entre os dois no Alasca no mês de agosto. Já no Brasil, houve uma nova operação muito importante, nesse caso uma operação da Receita Federal, do Ministério Público, a Operação Carbono Oculto, mostrando o vínculo entre algumas empresas financeiras, algumas delas fintechs, da categoria fintech, com a lavagem de dinheiro do crime organizado, de máfias do setor de combustíveis, inclusive ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC, que é uma das principais organizações do crime organizado no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem tanto o PCC como o Comando Vermelho, mais forte no Rio de Janeiro, e vários outros, Família do Norte, por exemplo, que tem toda uma rede de negócios que envolve empresas financeiras, empresas de transporte, de setor de combustíveis, e as mais variadas ramificações em tudo que é lucrativo. Tá? E aqui um exemplo de como isso é grave, esse mapa mostra os municípios da Amazônia Legal, onde cada grupo do crime organizado é mais presente. Né? Porque é justamente pelas fronteiras na Amazônia Legal, em países como Bolívia, como Colômbia, que entram, também lá o Paraguai, na fronteira com Mato Grosso do Sul e Paraná, que entram narcóticos do Brasil, que serve tanto para o consumo interno como para uma plataforma para exportação desses recursos pelo Porto de Santos, por exemplo, debaixo do nariz das autoridades brasileiras. Então, esse recuo da autoridade do Estado em relação ao que seria o que constitui o território é algo gravíssimo, porque há amplas faixas do território brasileiro que estão fora do controle do Estado e estão nas mãos desses grupos criminosos privados. É uma privatização do território quando um grupo privado domina uma área e não é mais a lei, o Estado de Direito que vale, e sim a lei do mais forte, a lei do crime organizado. No mês de setembro, pessoal, não foi só nesse mês, porque o processo foi mais longo, né? Mas se consolidou uma série de manifestações se consolidaram da chamada geração Z. É um pouco slogan, exagerado, mas há um certo sentido nisso. Em países como Filipinas, Indonésia, Nepal, Timor-Leste, que são no Sudeste, e no caso do Nepal, no Sul da Ásia, né? E depois em Madagascar, na África, uma ilha na África, ou Marrocos, no norte da África, protestos centrados na juventude inquieta, insatisfeita em relação a elites políticas, tanto com considerável grau de corrupção, como também alienadas em relação às vulnerabilidades dos países e aos problemas que essa juventude enfrenta. Uma juventude muito conectada, hiperconectada. Né? E aqui vem a riqueza e o problema desse processo, porque ao mesmo tempo que mostrou que aconteceu nesses países, como no Nepal, que um governo caiu pela mobilização juvenil, né? Isso mostrou a força desses movimentos, mas também a dificuldade da juventude hoje hiperconectada em construir alternativas políticas. O discurso contra tudo e contra todos,
né? É muito mais fácil do que o discurso de, olha, a gente é contra isso, mas a gente propõe esse novo modelo. Então, aí vem a fraqueza desses movimentos da geração Z, né? E o fato de que é muito mais fácil você reprimir ou desviar esses movimentos de contestação, dado que eles não constroem alternativas políticas, são apenas contra tudo e contra todos. Então, na Indonésia, a repressão se abateu, o movimento se dissolveu. Nas Filipinas não resultou em grande modificação, pelo menos por enquanto. Então, por isso que é importante que a gente fique atento a esse problema, né? Só ser contra tudo e contra todos não resulta em nada, justamente, né? Sem uma construção de alternativas políticas, sem a construção de novos partidos, que seja uma plataforma, uma institucionalidade, né? Mas a construção de instituições é cada vez mais difícil nessa visão de mundo tão individualizada. Bom, pessoal, nesse mês de setembro no Brasil, um tema que ficou muito em voga foi a PEC da blindagem, o apelido dado a uma proposta de emenda à Constituição do Parlamento, que praticamente blindaria os parlamentares de investigações sobre crimes eventualmente executados, o que poderia tornar o parlamento um atrativo para a ocupação por pessoas do crime organizado, buscando estarem blindadas de processos criminais. Houve uma grande mobilização social contra essa PEC e o próprio parlamento recuou, né? Mas infelizmente isso é uma tendência de vários setores do poder no Brasil, não só do parlamento, de tentar blindar as suas ações em relação ao escrutínio popular, ao escrutínio da imprensa também. Algo importante do mês de setembro ocorreu em outra Assembleia, aqui, né, não no caso do Congresso Brasileiro, mas na Assembleia Geral da ONU, quando França, depois do Reino Unido, Austrália e Canadá também fazerem o mesmo, reconheceu a Palestina como um Estado, né, em meio ao processo de isolamento de Benjamin Netanyahu na comunidade internacional. Isso não significa um apoio ao Hamas, muito pelo contrário, né? O que esses países fazem é saber diferenciar que Netanyahu não representa Israel, que é um país fundado na sua legitimidade pelo que aconteceu no Holocausto, pelo antissemitismo histórico mundo afora que continua presente. Então os países têm a postura de diferenciar Netanyahu de Israel e diferenciar a causa de autodeterminação nacional palestina com a sua seriedade e legitimidade das ações também atrozes do Hamas. E é esse tipo de atitude que faz com que a França, por exemplo, e o Reino Unido, né, que assim como reconhecem a legitimidade de Israel existir, também reconhecem agora a legitimidade, mais ainda, de que os palestinos têm direito a um Estado próprio. Hoje em dia, a Palestina é um Estado observador das Nações Unidas, e aqui ficou muito evidente o isolamento de Israel na escala internacional. Chegando aqui ao mês de outubro, estamos nos aproximando do final do ano. Outro conflito ignorado mundo afora, talvez hoje realmente um dos mais graves, é o conflito no Sudão, entre as forças do governo e os rebeldes das forças de apoio rápido, que tem um histórico de supremacismo árabe contra minorias islâmicas não árabes no Sudão, principalmente na região de Darfur. Essa guerra teve vários acontecimentos atrozes desde 2023, mas um deles chamou muito a atenção no mês de outubro, quando os rebeldes da RSF conquistaram a cidade de El Fasher, a última da região de Darfur, dentre as maiores, que estava sob controle das forças governamentais. Nesse momento, esses rebeldes fizeram massacres contra pessoas não árabes em Darfur, inclusive matando 460 pessoas dentro de um hospital maternidade, inclusive pacientes, em El Fasher, o hospital maternidade saudita, o que foi confirmado pelos dados da Organização Mundial da Saúde. Uma pesquisa feita pela Universidade de Yale, com imagens de satélite bastante próximas do terreno, mostra grandes manchas de sangue espalhadas por El Fasher logo depois da conquista por esses rebeldes. O Sudão hoje é um dos países do mundo com mais deslocados internos, mais de 9 milhões de pessoas deslocadas à força dentro do próprio país, e a comunidade internacional continua ignorando este conflito. Bom, aqui houve uma mudança no conflito Israel-Hamas. Eu colocaria aspas nesse fim, porque o que houve foi um cessar-fogo. Depois do horror que foram esses anos, desde o atentado terrorista do Hamas no dia 7 de outubro de 2023, e depois os bombardeios, o terror de Estado de Israel contra os palestinos em Gaza, em nome do combate ao Hamas, depois disso tudo,
houve uma mudança aqui quando o governo americano de Trump impôs a Israel negociações, porque o Netanyahu estava saindo do controle até dos Estados Unidos. Netanyahu ordenou um bombardeio ao Catar, que é um país que abrigava negociadores do Hamas, um bombardeio ao local onde essas pessoas estavam, no Catar, e o Catar é um aliado americano no Golfo Pérsico. De repente, Israel estava atacando um aliado americano no Golfo Pérsico, prejudicando a arquitetura de poder regional dos Estados Unidos na região. Então isso levou o Netanyahu às negociações, também com a mediação de países árabes, que não veem o Hamas com simpatia, também, né? Porque os palestinos são árabes, assim como egípcios, assim como sírios, árabes sauditas, iemenitas, sudaneses, libaneses, etc. Né? Vocês sabem disso, né, pessoal? Mas Netanyahu e o Hamas fizeram negociações e um cessar-fogo que interrompeu, por um período importante, a guerra na região, abrindo espaço para a entrada de ajuda humanitária em maior escala na faixa de Gaza e diminuindo a crise humanitária que se alastrava desde o começo do ano. Então, a ver quais são as consequências desse plano de paz de Trump, que coloca no horizonte futuro também a criação de um Estado palestino. A ver como que Netanyahu vai reagir às fases sucessivas desse plano de paz. Nesse mês de outubro, a ONU reconheceu que a meta, né, voltando para o tema das mudanças climáticas, estipulada nos acordos de Paris, de que o mundo não poderia chegar a 1,5 graus a mais em relação à era pré-industrial, a ONU reconheceu que não tem mais como impedir que isso aconteça, né? E aí fica a discussão se agora a gente precisa colocar outra meta, qual seria a outra meta. A ONU ainda não mudou a meta, mesmo mostrando que ela já é irrealizável, não tem como impedir mais que esse nível se consolide. Chegando aqui no mês de novembro, pessoal, foi o mês da COP30 no Brasil. A COP, na verdade, é a 30ª conferência das partes do Acordo do Clima da ONU, Acordo da ONU sobre mudanças climáticas. Elas acontecem a cada ano desde 95, então é a 30ª conferência das partes. É como se fosse a 30ª sessão da Conferência das Partes. É como se uma sessão continuasse ocorrendo há 30 anos e tivesse uma conferência e tivesse sessões periodicamente. Dessa vez, do Brasil, em Belém, na Amazônia, há uma ambiguidade com essa COP, porque por um lado houve uma série de problemas de infraestrutura que prejudicaram a sua ocorrência, mas ao mesmo tempo um diferencial dessa COP foi a participação cidadã de organizações da sociedade civil. O que não ocorreu em COPs anteriores, que aconteceram muitas vezes em países que são regimes ditatoriais, literalmente. COPs anteriores ocorreram no Egito, que é uma ditadura militar, no Azerbaijão, de Ilham Aliyev, que é um regime autoritário, nos Emirados Árabes Unidos, que é uma monarquia, que são 7 emirados, 7 pequenas monarquias bastante conservadoras, além de um exportador de petróleo, de hidrocarbonetos, como o Azerbaijão. Então, nesses países não havia uma participação mais democrática de pessoas nesse tipo de ambiente, que ocorreu no Brasil. Isso pode ser valorizado, sem esquecer também dos problemas que envolveram a realização dessa COP em Belém, capital do estado do Pará. No caso do Brasil, a boa notícia em novembro foi o alívio de parte do tarifaço que os Estados Unidos havia colocado contra o Brasil por uma aproximação entre os presidentes dos dois países. Não é que o tarifaço foi suspenso, a sanção política foi suspensa, mas ela foi diminuída em certo grau nesses últimos meses do ano. Você veja que o ano foi cheio de altos e baixos, tá? Em novembro, o Brasil também sofreu, especificamente o Sul, com as consequências de um ciclone extratropical, mais uma evidência de como as mudanças climáticas trazem o extremo do clima para o cotidiano das pessoas. A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, foi quase completamente destruída por um tornado. Lembrando que o ciclone é um sistema de grande escala, é uma baixa pressão em grande escala que gera ventos, que no local, esses ventos intensos podem gerar um tornado. O que você vê no horizonte girando é um tornado, não é um ciclone. O ciclone é um fenômeno de grande escala, que você não vai ver girando no horizonte, porque ele é muito maior do que o seu horizonte de visão. Não confundam o ciclone, que é uma baixa pressão, com um tornado, que é um fenômeno de
pequena escala, por mais que ele possa causar muita destruição. Outros tornados foram verificados, por exemplo, no oeste catarinense nesse mesmo período. E para fechar o mês de novembro, foi um mês de tensão entre o Japão e a China, porque a nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, que é de uma ala mais à direita do Partido Liberal Democrata, que governa o Japão quase sem interrupção desde 1955, ela adotou uma postura de que o Japão deveria reagir caso a China invadisse Taiwan, que está fora da soberania da China continental desde 1949. Então, houve uma tensão entre essas duas potências do leste asiático, que tem vários problemas no sentido de contestações, né? Por exemplo, existe um grupo de ilhas próxima aqui de Taiwan, que são disputadas entre o Japão e a China, mesmo que elas estejam sob controle japonês. Um exemplo para finalizar aqui em novembro da COP, que é um exemplo positivo até, foi o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, com 5,5 bilhões de dólares para investimento em preservação de florestas tropicais. Aqui é mais o conceito de floresta tropical e subtropical, mas é de equatorial também. Você pode ver que no mundo as florestas tropicais, equatoriais ou subtropicais estão mais aqui na faixa tropical do planeta. Você pode ver aqui na América do Sul, principalmente a Amazônia, mas aqui tem a Mata Atlântica, aqui a floresta do Congo, áreas do Sudeste Asiático, como a Indonésia, que tem grandes extensões de floresta, mas também na América Central. Esse mapa aqui é interessante, você pode encontrar no Atlas do IBGE com os principais biomas que se espalham pelo planeta, que é um assunto importante de geografia. E para a gente fechar o mês de dezembro, Trump oficializou uma nova doutrina de, digamos que, diplomacia dos Estados Unidos, rompendo com a tradição multilateral que vinha da Segunda Guerra Mundial, né? A doutrina de Trump é a ideia de que os Estados Unidos devem focar na influência sobre o que ele chama de hemisfério ocidental, considerando as Américas, a hegemonia sobre as Américas, deixando de lado a Europa, entregando a Europa deixando a Europa à mercê das interferências de Putin, deixando de lado a ajuda à Ucrânia, entregando a Ucrânia para a esfera de influência de Putin, não quer dizer que isso vai acontecer, mas a ideia é justamente essa, e focando na contenção da China e dizendo que não tem mais interesses em conflitos no Oriente Médio. Aqui você tem a consolidação do que eu vim falando ao longo dessa aula inteira. Visões imperiais de mundo que justificam inclusive agressões contra países, seja a invasão da Ucrânia pela Rússia, seja os bombardeios dos Estados Unidos a barcos saídos da Venezuela no Caribe, violando a soberania venezuelana. Claro, é importante lembrar que na Venezuela há um regime autoritário sim, mas ao mesmo tempo as atitudes de Trump são atitudes imperiais. Então no Caribe você tem ditaduras e império em vigor acontecendo, né? Esse tipo de atitude agressiva e expansionista, que também aparece nas atitudes da China, reivindicando a expansão sobre o mar da China meridional e a anexação de Taiwan, é esse tipo de mundo que se consolida. E que é algo que vai contra a ordem que foi construída na Carta das Nações Unidas, a ideia de que os países têm direito a ter autodeterminação nacional e não serem invadidos por outros. É isso que vai sendo deixado de lado. Para a gente fechar essa aula, tem questões importantes no caso do Brasil. Os últimos dias de dezembro têm sido de, não que isso não seja já horrível sempre, feminicídio, mas de casos de violência atroz ainda mais, de crueldade ainda mais, né, espantosa em feminicídio, cujos números têm aumentado no Brasil nos últimos anos. E esses números também têm responsabilidade da negligência dos agentes públicos em relação ao assunto, ao não se pronunciarem sobre essa epidemia de violência contra a mulher que acontece no Brasil, sobre complacência do Estado, muitas vezes. Houve outro acontecimento de extremo climático ligado em parte às mudanças climáticas, como os grandes ciclones que acometeram o sul e sudeste asiático mais recentemente. E no Brasil, para a gente fechar, outro escândalo que já abre espaço para 2026 é o quanto uma parte cada vez maior do orçamento da União é direcionado para as chamadas emendas parlamentares. Vai direto para
deputados e senadores que usam o dinheiro público, podem até levar obras para as suas cidades, mas sem qualquer tipo de coordenação e transparência em relação a como que esses recursos estão sendo direcionados para as suas bases eleitorais. Essa espécie de sequestro do orçamento da União pelo Poder Legislativo tem se consolidado nos últimos mandatos, principalmente no mandato de Jair Bolsonaro e no mandato de Lula III, né? E é algo prejudicial justamente para a coordenação de políticas públicas, porque se o dinheiro vai ficando espalhado para cada deputado e senador fazer o que quiser na sua base eleitoral, sem qualquer tipo de justificativa e prestação de contas e transparência, então o Estado brasileiro fica desdentado na sua capacidade de influenciar a coisa pública. Isso mostra como o Brasil padece hoje de problemas no equilíbrio entre os três poderes. Você tem um poder executivo muito enfraquecido, um legislativo cada vez mais forte financeiramente e um judiciário também cada vez mais forte, ambos tentando contrabalançar uns aos outros, mas saindo do que são as suas prerrogativas e muitas vezes invadindo as prerrogativas uns dos outros. É esse o Brasil que se desenha para o ano que vem. Essa foi a nossa retrospectiva 2025. Fique atento que no A Prova Total nós temos aulas de atualidades semanais ao longo do ano inteiro, acompanhadas de folhetins que trazem junto em texto os principais acontecimentos daquela semana. O que foi tratado nessa grande aula que eu trouxe foi tratado nas aulas de atualidades aqui no Prova Total ao longo do ano. Não perca esse produto valiosíssimo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.